O dízimo ainda deve ser entregue nos dias de hoje? Deus não precisa do seu dinheiro. Eu digo mais, quando a gente chega aqui à frente e diz assim, irmãos, você precisa dar uma oferta para a igreja, você precisa ser um fiel dizimista. Não é porque a igreja precisa do seu dinheiro, e como pastor dessa igreja eu digo, a igreja não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para terminar a obra, para a pregação do evangelho. Deus é o dono de tudo. Nesse vídeo, vamos entrar em um dos assuntos mais debatidos dentro da igreja, o dízimo. Vamos falar sobre o que a Bíblia diz, o que mudou do Antigo para o Novo Testamento e por que esse tema gera tantas discussões entre os cristãos. Afinal, Deus exige o dízimo? Quem não entrega está em pecado? Ou a verdadeira questão é o coração de quem oferta? Vamos assistir a seguir o vídeo completo, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se você diz que é um homem de fé e não tem fé nem para contribuir, vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Isso aqui é uma dimensão espiritual. A pergunta é, por que Abraão dizimou? Quando Abraão voltou, que ele deu o dízimo, nós já falamos aqui, ele deu o dízimo porque ele reconheceu que quem deu aquela vitória foi Deus, não é isso? Você depois pode ler aí. Agora observem, quando Jacó foi à viagem, voltou e deu o dízimo, quem foi que falou com ele em sonho? Foi Deus, não foi isso? Então, note que os dois entenderam que tudo quem estava dando, quem era? Era Deus. Então, é diferente de uma pessoa que está lá fora e que dá coisa para César. Ele não tem a dimensão da fé espiritual. Quem tem a dimensão da fé espiritual, ele agradece a Deus. E nós temos aqui 3 pessoas. Digam comigo, Abraão, Jacó e Davi. Quem era? Vamos lá? Abraão, Jacó e Davi. Vamos analisar que quando nós atentamos aí para essa expressão que Abraão, ele dá o dízimo, você pode observar claramente, coloca aí na tela, 14, verso 20, rapidinho, 14, verso 20, só para os irmãos observarem. Gênesis 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Marque aqui, Daniel, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou. A grande questão é que não está aqui só a questão do dízimo. Não é isso, gente. Não é isso. Por isso que eu disse aqui que dízimo não é dinheiro. Dízimo é experiência com Deus. Se você não tem fé, não dê dízimo. Se você não tem fé em Deus, não dê oferta. Porque Deus não quer crente mendigando na igreja. Deus quer crente que tem a dimensão da fé. Por isso que quando você lê Mateus 22, Jesus disse, dai a César e a Deus o que é de Deus. Agora vocês querem ver Vocês querem ver um caso do que é de Deus? Vocês querem ver um caso? Vamos analisar, antes de atentar para isso aí. Coloque agora, olha, Abraão quando dá o dízimo, ele dá o dízimo por quê? Qual é a causa dele dizimar bem aí? Não, qual foi a causa dele dizimar aí? Gratidão, pastor Nélio. Ou seja, dízimo não é no sentido de obrigar alguém, mas o dízimo é o quê? É uma gratidão. Ainda que Israel tivesse a lei, porque tem gente que diz assim, o dízimo é do tempo da... Não, o dízimo é antes da... Abraão deu o dízimo antes do quê? Da lei. Agora, o dízimo que entrou na lei, ele está legalizado não como obrigação, mas era um resultado de uma aliança com... Porque os mandamentos de Deus para Israel, mitzvah, não eram mandamentos como um mandamento de um juiz, como um mandamento da atualidade. Eles entraram em uma aliança porque conheceram quem era Deus, gente. O mandamento era só para regularizar a vida deles em sociedade. Mas eles já tinham experiência com Deus. Quando um judeu levava uma oferta, quando um judeu levava uma contribuição, não era firmada apenas numa lei, era firmado na aliança com Deus. Então é muito importante isso. Coloca Gênesis 28, 18. Olha aí. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Muito bem, vai. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Vamos. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai,
o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então veja bem, nos dois casos, Abraão e Jacó tinham experiência com quem? Vamos lá, tinha experiência com quem? Então quando um crente vem para dizimar e ofertar, o pastor não pode obrigar ninguém a dizimar e nem a ofertar. Ele tem que ensinar sobre a bênção do ofertar e do que mais? E do dizimar. Porque dízimo e oferta é experiência com quem? Com Deus. Olhe para cá, dízimo e oferta não envolve questão de pobreza ou riqueza. Vocês sabiam dessa? Agora, assista o Padre Christian. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a avó Alice, ela tinha uma frase, sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro demais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval: que não falte, mas que não farte. Que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, essa pessoa tem condições de ajudar mais. Ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida. Porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta, eu sofro infarto. Eu já participei de eventos onde, não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório, que o cara pediu doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui. Você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Na verdade nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo um aluguel mesmo ou no país dos impostos que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor, você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo,
se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro. E é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa, ela rouba 1 milhão. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já, você abrir aí a internet, todo mundo fala, eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando dinheiro. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro. Mas você faz aí uma aposta inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo. Não tem problema você ter dinheiro, não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar, mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres, é aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, porque nós temos dinheiro, que a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada, não quer saber de nada, mas torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo o próprio padre. Ninguém chega e fala, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público.
Porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum. Porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas ingentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que na chuva esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é o bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público, e nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras, pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. Agora assista o pastor Augusto Nicodemos. Vez que toda igreja movimenta recursos financeiros que são oriundos dos membros para determinados fins, sempre aparecem também problemas relacionados com o uso correto desse dinheiro e a prestação de contas para aqueles que contribuem. A questão é tão séria que algumas igrejas elas resolveram não mexer com dinheiro, como é o caso da Congregação do Cristã do Brasil, fundada em 1910 por Luiz Francescon, no Paraná. Eles não têm nenhum tipo de ajuda pessoal assalariado ou gente que recebe ajuda financeira, não tem absolutamente nada. Nessa denominação, né, cada pastor tem que ter o seu próprio emprego e de onde tirar o seu sustento. Então, ótimo, por um lado, né, que não tem que pressionar ou falar a respeito dessa questão financeira, mas por outro lado, os pastores não podem se dedicar integralmente ao trabalho pastoral. E vai ser difícil encontrar tempo para pastorear, preparar os sermões, estudos, gastar tempo na busca das ovelhas desviadas, trabalho de evangelização. No final, a própria igreja sente os efeitos negativos quando não tem um pessoal preparado para cuidar da igreja e assim por diante. Outras igrejas procuram fazer o levantamento das ofertas da forma mais discreta possível, sempre deixando claro que são contribuições voluntárias e que não trazem nenhum benefício ao doador, senão a recompensa divina aos que contribuem generosamente para a causa de Cristo Jesus. A nossa igreja, por exemplo, na hora de realizar um casamento, realizar um funeral, realizar um batismo ou ceder as premissas do templo para a realização de festa de isso ou daquilo, a gente não vai olhar o rol dos membros para ver se a pessoa que está pedindo vai ser batizada ou qualquer outra coisa é dizimista ou não. Eu não conheço o rol dos dizimistas da igreja. Então nós não fazemos as coisas na igreja baseados nisso, porque não consideramos como sendo uma condição para que a pessoa seja crente ou que ela seja membro da nossa igreja, mas certamente se espera que haja um envolvimento das pessoas e uma compreensão da necessidade de apoiar financeiramente o que é feito aqui. Muito bem. Apesar dos escândalos envolvendo dinheiro nas igrejas, nós temos que encarar o fato de que a Bíblia ensina, sim, que os cristãos devem contribuir de forma regular, sistemática e generosa para o reino de Deus, o que envolve, obviamente, contribuir para a sua igreja local com o fim de apoiar as atividades que ela desenvolve. Os erros que são cometidos nessa área, os abusos que obviamente são feitos, não anulam o princípio bíblico.
nesse estudo dessa manhã, eu vou focar na questão do dízimo como forma de contribuição para a igreja cristã. Lembrando os irmãos? Então, eu vou começar lembrando como era o dízimo no Antigo Testamento. E eu vou tomar como base aquela famosa passagem muito conhecida e muito detestada de Malaquias 3, de 8 a 12. Queria ler com vocês. Vamos aqui lembrar o contexto em que Malaquias escreveu estas palavras. A Babilônia invadiu o reino de Israel, levou cativo os que escaparam da morte, destruíram a cidade e o templo. Algum tempo depois, 70 anos depois, Deus traz os judeus de volta e eles começam a reconstruir o templo e a cidade. Só que os judeus começaram a se preocupar na reconstrução dos seus próprios negócios, das suas próprias casas e propriedades. E o trabalho de recuperação do templo e reconstrução do templo estava ficando para o segundo lugar. Deus então levanta profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias. Esdras e Neemias são dessa época e eles encorajam o povo a não deixar a obra de Deus, a reconstrução do templo em segundo lugar, mas dedicar-se à reconstrução daquele que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, que era o templo de Salomão. E uma das coisas que o povo estava fazendo errado era, primeiro, não trazia as ofertas conforme a lei de Salomão, a lei de Moisés mandava, e quando traziam o que sobrava, o que restava, no caso dos animais, eles traziam os animais defeituosos para serem sacrificados, o que era proibido, e estavam parando de dar o dízimo como era prescrito pela lei de Moisés. Então, o problema não era que eles não estavam dando o dízimo. O problema é que não dar o dízimo, como a lei de Moisés mandava, era uma expressão, ou mais uma expressão, da condição de declínio da vida espiritual da nação. Então, o foco de Malaquias não é assim, vocês têm que dar porque vocês têm que dar. Não, vocês estão roubando a Deus porque vocês não respeitam a Deus, vocês não o amam e vocês não estão dando prioridade. Então, o foco era o coração da nação de Israel e não o bolso deles. O texto vai como segue. Malaquias 3, de 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Pergunta Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Resposta de Deus, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a mensagem de Malaquias. O que podemos aprender quanto ao dízimo no Antigo Testamento? Primeiro, que Deus é o Senhor e dono de todas as coisas, e Ele faz questão de nos lembrar disso. Uma das razões pelas quais ele pede que nós entreguemos os nossos dízimos e nossas ofertas é para nos lembrar de quem é que pertence tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que neles habita. Ele é o Criador de todas as coisas, ele tem direito sobre tudo que nós temos. Eu gosto muito de vez em quando, eu gosto muito assim, eu acho legal. De vez em quando o pessoal coloca aqueles plásticos no adesivo, no vidro traseiro do carro, né? Que diz assim, é de Deus, eu só administro. Vocês já viram isso? Ruim é quando é numa Brasília caindo nos pedaços, né? Mas de vez em quando aparece um plástico, né? O pessoal dizendo. Eu não acho que precisaria chegar tanto, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente dá com a mão direita, não deve lembrar com a esquerda, né? Que uma não sabe o que a outra faz. Mas não deixa de ser exatamente a expressão da verdade bíblica. Tudo é de Deus, nós apenas somos administradores aqui. Então, quando a gente pensa em todas essas leis do Antigo Testamento que vinha para o israelita sobre como ele deveria contribuir para o sustento da obra de Deus, isso tudo é para nos lembrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. Segunda lição que nós podemos tirar dessa visão rápida do Antigo Testamento, da contribuição do israelita, é que Deus se preocupa com a manutenção do serviço a Ele, com os obreiros, com o estado geral do seu povo e também com a situação dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos necessitados e dos carentes. Ou seja, embora o serviço a Deus e religião sejam coisas espirituais, elas se processam no mundo institucionalmente. E para isso, recursos são necessários. Como é que eu expresso o amor ao próximo? Como é que a igreja expressa o amor ao próximo? Investindo em obras sociais, ajudando o povo carente e necessitado que está ao nosso alcance, investindo na evangelização,
para trazer o maior bem de todos, que é a palavra de Deus, em lugares distantes ou próximos, mais difíceis de alcançar. Ou seja, o reino de Deus, embora ele seja espiritual na sua essência, mas aqui nesse mundo ele se manifesta através de instituições, através de projetos, através de programas, e para isso não se faz sem ser com recurso. Por isso que no Antigo Testamento o israelita era chamado e convocado a se envolver financeiramente com a obra de Deus. Terceiro ponto, quer aceitemos ou não, como cristãos vivendo agora depois de Cristo, quer aceitemos ou não o dízimo como forma de contribuição, está claro que todos os crentes devem sistemática e fielmente contribuir para que a obra de Deus continue. Mesmo que você diga, eu não acredito no sistema de dízimo. Tá, mas tem uma coisa que você não tem jeito de você questionar. É que uma das coisas que Deus pede daqueles que são seus, que foram alcançados pela graça, é que demonstrem isso financeiramente, se envolvendo financeiramente com a obra de Deus e o avanço do reino aqui nesse mundo. Se você chegou até aqui, deixa abaixo o seu comentário, é muito importante para esse canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Jesus abençoe você, Jesus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.